E aí galera, PokerFish TV, análise de uma mão. Vamos discutir aqui um rei-rei, jogado do cutoff. Os dois principais conceitos são valor e blefe. Esse é um conceito e o outro é analisar as stats dos oponentes. Como que a gente deve considerar se a gente tem amostragem suficiente para confiar na estatística. Vou deixar habilitado aqui para deixar as estatísticas dos jogadores. Vamos imaginar que eu tivesse uma amostragem maior e ainda assim vamos ver se ela seria confiável com base na leitura que a gente poderia tirar das estatísticas do HUD. A situação é a seguinte: um rei-rei veio em gap até o cutoff. Aqui no cutoff o rei-rei é bem tranquilo abrir esse raise. Aqui o range vai ser bem amplo, vai ser uns 30% das mãos. A gente abre o raise padrão na faixa de 2x, 2.1, 2.2. Eventualmente, se o Big é um jogador que dá muito call, a gente pode explorar ele aumentando o tamanho do raise. O Big dá call, até aí tudo normal. Flop 4, 3 e 9 Rainbow, é um flop bem seco, difícil de ter acertado alguma coisa muito forte. Mãos muito fortes que o Big pode ter acertado aqui é 4, 4, 3, 3, 9, 9 e um possível 4 e 3. Vamos considerar que o range que o Big está defendendo. Acredito que o Big está defendendo todo esse range aqui. A gente tinha rei de espadas e rei de paus, tá certo? O Big está defendendo todo esse range aqui. Essas mãos, como o Big ele era um jogador loose e passivo, a gente pode ver aqui. Ele era um jogador que tinha em 82 mãos, que não é a leitura que a gente tinha no momento do flop, tá? Essa leitura foi muito após muitas outras mãos. Mas após muitas outras mãos, a tendência dele continuou e eu vou mostrar como que era no momento exato da mão. Ele tinha 82 mãos, tribet de 3%, VPIP de 35%, pré-flop raise de 7%. Ou seja, no geral ele era loose e não tão agressivo, ou seja, ele não estava agressivando tanto quanto ele estava jogando de mãos, então ele estava dando bastante call, estava dando limp algumas vezes. Então o raise first team dele é 6% em 82 mãos, pré-flop raise 7%, tribet bem baixo 3%, VPIP bem alto 35%. Então é um jogador que pelas estatísticas aqui é bem loose e passivo. Então o range de defesa do Big Blind seria mais ou menos esse. Ele vai ter muitas mãos naipadas aqui, muitos connectors, todos os pares, incluindo 10-10. Como ele era loose, mas ele era um pouco passivo, acho que o 10-10 e o 9-9 ele ainda pode estar no range de call. Acredito que o Vala-Vala, Dama-Dama, Rei-Rei, Ais-Ais quase sempre vai ser tribet, ou sempre. Ais-Rei também, mesmo um jogador assim tão loose e não tão agressivo, né? Mesmo assim ele vai dar raise com Ais-Rei. O Ais-Dama naipada é uma mão que algumas vezes ele pode dar o call e algumas vezes ele pode dar o raise. Então se ele fosse atribuir um percentual, eu poderia dizer que metade das vezes ele vai dar o call, metade das vezes ele vai tribetar com Ais-Dama. Mas isso não vai mudar muito na nossa análise. Então esse range dele é bem amplo. Aí quando eu bate esse flop 4 de copas, 3 de ouros e 9 de paus. 4 de copas, 3 de ouros e 9 de paus. Quando bate esse flop aqui, o range dele acertou um pouco esse flop. Mas o range dele que acertou bem esse flop seria trincas, que é 994433, apenas 1,5%.
Dois pares, mais 1,5% do range. Over tem só o 10-10, mais 1%. Ele acertou bastante top pair, com 13%, mas não preocupa a gente, porque a gente tem over. Ele algumas vezes vai ter também, vou deixar desmarcado aqui, depois eu vou explicar o que é esse filtro. Ele vai ter aqui alguns pares como 8-8, 7-7, 6-6, 5-5. Ele vai ter middle pair com 4. Ele vai ter alguns pares fracos com 3. Ele vai ter muito esse high que ele defendeu ainda. Ele vai ter uma variedade de mãos que não acertaram nada. Então o range dele é bem amplo aqui ainda. Se eu deixasse tudo isso marcado, seriam as mãos que ele estaria até esse momento aqui no flop. Duas pontas, broca, overs, backdoor flush draw. E como backdoor flush draw pode ser em ouros, copas ou paus. Duas pontas mais par ele não vai ter. Broca mais par também é muito difícil. E broca mais over também. Se eu mudar isso para combos, ele está defendendo 619 combos aqui. Que ele viu esse flop. E desses 619, os combos que realmente fizeram alguma mão forte são trinca, dois pares. Então você vê que é uma porcentagem bem pequena, no máximo 18 combos de 619. O resto são todos pedidas para draw. Nesse tipo de flop seco, a ação mais comum é o Big Blind da check e deixar o agressor continuar na mão com todo o range dele. Se ele tem 6 e 5, se ele tem 4-4, 3-3, 9-9, se ele tem 5 e 7, se ele tem 6 e 7, que é uma broca. Com todas as mãos, faz sentido ele dar check, call ou check raise. Já que é um board bem seco, o agressor vai se betar quase sempre. E com as mãos que ele tem uma boa odds, dependendo do size, ele vai continuar. Mesmo fora de posição, com as mãos muito fortes ele pode dar raise ou apenas dar o call. E dar um check raise turn, que é o que eu imagino que ele faria com 4-4, 3-3, 9-9. Só que surpreendentemente ele sai de um raise, de um lead, né? Donkey bet bem baixinha. Então o pot tem 28 mil fichas. Ele sai com um raise que é 4.800. Isso aqui dá menos um sexto do pot, o que não faz muito sentido, ou não faz sentido nenhum. Porque com as mãos muito fortes como 4-4, 3-3, 9-9, faz sentido que ele queira dar check raise ou que ele queira inflar o pot. Imagino que se ele for sair de lead com 4-4, 3-3, 9-9, quase sempre ele vai sair de um lead maior, algo em torno de 12, 13 mil. Mesmo assim, a jogada mais comum era ele dar o check e esperar o CBT para dar o call. Seria uma jogada bem padrão. Ou até o check raise, prefiro o check call com 4-4, 3-3, 9-9. Uma mão que ele poderia dar o lead é o 4-3, que é uma mão que não está tão protegida assim. Ele ainda tem valor, mas ainda assim seria um lead maior. Então acho que esse Donkey Bet e nesse size dificilmente vai ser por um jogador regular ou muito bom. Esse jogador não tinha uma amostragem suficiente, menos que 1000 games, então realmente ele poderia ser um jogador que não fazia ideia do que estava fazendo, mas ele pode fazer isso com 6 e 5, com As e 5, com As e 2, com 9 fraco, como 9 e 8, 9 e 10, 9 e 7. Então o range dele aqui é bem amplo, mas eu tenho que primeiro proteger a minha mão e tentar extrair um pouco de valor. Eu vou interpretar esse bet de um sexto do pote aqui como se fosse um check. E se ele desse check, eu apostaria algo em torno de 30% do pote. Então, antes dele betar aqui, eu apostaria menos que 14 mil, talvez. Poderia apostar uns 9 mil, talvez 10 mil ainda seria justo apostar ali para tentar extrair algum valor. Esse é um bordo bem seco, mas eu apostaria na faixa de 11, 12 mil. Como ele saiu de lead, eu prefiro dar um raise do que dar só um call aqui. A minha ideia é eu quero criar um pot grande já no flop para conseguir crescer esse pot no turn e no river. E se eu der apenas call, eu vou criar um pot bem pequeno para jogar no river e vai ter muitas cartas ruins até o river. Vai ter algumas pedidas para draw que vão completar, alguns dois pares que ele pode fazer. Então eu quero já extrair valor agora dessas mãos. Devo fazer um size que não é nem tão grande o suficiente para ele foldar,
e nem tão pequeno o suficiente para ele dar call com todo o range. Eu fiz um size que é meio pot, pouco menos que meio pot, porque agora o pot tinha 33 mil. Eu fiz meio pot original que eu faria. Agora, considerando 33 mil é menos que meio pot, é um size bem ok, já que ele vai ter que dar o call de apenas mais 10 mil ou menos num pot que já tem 47. Acho que é um size muito bom para ele continuar com uma boa parte do range, inclusive o range bem fraco, como um 9, como algumas brocas. Eu gosto desse size. E aí ele faz um raise. Então, que mãos que ele daria? Lead, bem pequeno. Aí eu daria um bet e ele daria um raise. Não faz muito sentido, porque se ele tivesse uma mão muito forte, ele poderia dar check raise ou check call, ou até um lead mais forte. E agora quando ele dá esse outro raise, ele representa realmente muita força. Só que eu acho que o 4-4-3-3-9-9 não sairia com aquele lead. Talvez um 4-3 é bem possível na mão dele. Mesmo assim, com esse size aqui, eu tenho odds de 13%. Vamos colocar todo o range que ele poderia fazer isso aqui nesse flop. Vamos considerar ainda que ele poderia fazer isso com algumas trincas, o que eu acho difícil, mas poderia. Dois pares, que seria o 4-3. Uma over, eu acho que não. Acho que o 10-10 ou ele daria check call, check raise, ou até mesmo se ele desse o lead, ele daria call no meu raise. Então 10-10 já tira um pouco do range dele. Top pair, eu acho que ele não faria isso com top pair, a não ser que seja um top pair com algum mal pedida para draw, só que como não tem nenhum flush draw no board, é um board bem seco, eu ainda acho que top pair é bem over se ele fizer isso, mas um jogador bem ruim ainda poderia fazer. Vou deixar o top pair. Acho que 8-8, 7-7, 6-6, 5-5 ele daria check call ou lead, fold muitas vezes. De qualquer maneira, ele não daria esse raise em cima do meu raise no flop, ele não daria essa tribet. Então eu vou tirar o pocket pair, vou tirar o middle pair, vou tirar esses pares fracos. Alguns ace high, talvez, mas principalmente imagino eu os ace highs que tem alguma broca, que tem alguma proteção. Então somente o ace high acho que não. Tem todas essas mãos lixo que eu acho que ele não faria isso. Duas pontas como 6 e 5 e 5 e 2 faz sentido. Broca ainda faz sentido. Overs eu já acho que não. Mesmo um Ice Dama ele daria check call. Ou lead, fold, não faz muito sentido ele dar esse raise, essa volta. Backdoor flush draw seria muito otimismo, porque só tem... E teria que considerar que deve vir um runner aí, mais duas cartas de ouro, copas ou paus. Então acho que seria muito lose fazer essa jogada. E um jogador que é lose passivo não faria. Duas pontas e par não tem. Broca e par não tem. Broca e over não tem. Considerando esse range que eu atribuí aqui versus o rei, o rei ainda tem 70,5% de equidade. Então aqui, depois que eu lhe dar esse rei, a gente precisa de 13. Eu tenho 75, então aqui é um call bem tranquilo. O turn bate um 4 de ouros, o que ainda é bom para o nosso range, porque agora diminui um pouco a possibilidade de ele ter 4-4. Claro que ele pode estar com uma quadra, mas isso diminui bem a chance de ele ter o 4-4. É como bater o 4 de ouros aqui. Vou atribuir aqui. Agora ficou um possível flush draw, que seria bom para ele continuar se betando com boa parte do range dele. Quadra ele poderia ter, mas é menos que 1%. Full house ele pode ter ainda com 4-3, 3-3, 9-9. Straight ele já não pode ter. Trinca ele já não pode ter. Over ele já não pode ter. Ele pode ter top pair ainda. Ele pode ter alguns ace high. Ele pode ter mãos que não fizeram nada. Ele pode ter várias mãos aqui que não acertaram, não tem nem flush draw. E não pode ter overs. O range dele vai ser mais ou menos esse aqui. Nesse turn. Agora turn tem que pensar se ele vai dar check, raise, check call ou se ele vai sair de lead.
Quando ele sai de lead de meio pote, ele tá tentando representar uma mão de valor, mas o 4 pode ser bom para ele tentar se betar ainda com algum draw, principalmente se ele tiver duas cartas de ouro. Então as mãos que ele vai se betar aqui nesse turn, com certeza vão ser a quadra, já que eu dei o call. O full house também. Mesmo o full house de 3-3, se ele tá bem forte na mão, ele vai se betar. Top pair aqui, acho que ele tende a muito dar check call, tentar controlar o pot. Não faz muito sentido ele dar essa continuation bet com o top pair, a não ser que ele tenha um top pair mais um flush draw, que seria esses top pairs, opa, que seria aqui todos os noves. Deixa eu voltar aqui. Tem que habilitar aqui, marcar duas cartas de ouros, e a gente habilita, marca todos os noves aqui. Aqui eu poderia até marcar esses outros noves, mas não faz diferença porque nunca vai ter flush draw aqui. Já que essas cartas nunca vão ter duas naipadas, né, que são as cartas off. Então posso até marcar, mas não faz sentido. Então ele vai continuar aqui com todos os top pairs que fizeram flush, que são as mãos que eu marquei ali, que estão com flush draw, né, duas cartas de ouros. Pocket pair 9944, não, pocket pair não tem, par fraco não tem. Alguns esse high ele ainda vai continuar, o Ice 5, Ice 2 que são brocas, ele pode continuar no blefe. Essas mãos que não fizeram nada, mas são 6 e 5, 7 e 5, 5 e 2, ele pode ainda continuar betando. Se bem que o 5 e 2 seria bem luz ele betar aqui. Acho que as mãos que ele pode continuar é o 7 e 6, o 7 e 5 e o 6 e 5, que são brocas. O 5 e 2 já seria bem luz. Vou até desmarcar ele. Ele vai continuar com flush draws. Ele vai continuar com algumas mãos que não são flush draw. Acho que não, a não ser... eu habilitei essas mãos aqui. 46%. Ele vai continuar. Eu vou desabilitar essas mãos não feitas aqui, que não acertaram nada, porque eu vou habilitar aqui. Vou deixar habilitado o flush draw. Vou deixar habilitado duas pontas, que é o 6 e 5. Só que eu vou tirar o 5 e 2. E vou deixar habilitado as brocas aqui, que é o 7 6, 7 5, As 2, As 5, acho que ele continua. E over já não tem mais. Se eu habilitar todas essas mãos nesse turn, o meu range ainda tem... o range dele tem 24% de equidade, a minha mão tem 75%. Então quando ele beta, eu preciso de uma equidade de 25 e eu tenho 75. Então aqui é um call bem tranquilo. Não faz muito sentido eu dar o raise aqui, porque se eu der o raise e estiver enfrentando quadra, full house, com certeza ele não vai foldar. Então eu transformo o rei em blefe, porque eu não faço nenhuma mão melhor foldar. E eu não faço nenhuma mão pior pagar, porque o 5 e 6, o 7 e 5 que ele está se betando por blefe, ele vai desligar. Então eu faço essas mãos piores foldarem, que não é a minha ideia. Então prefiro dar só o call aqui, já que eu tenho uma equidade. O rei é o topo do meu range. E bate uma carta interessante no river, que é o 9. Antes de bater o river, vamos ver quais são os rivers ruins pra gente. Aqui mostra que todas as mãos que estão marcadas em verde são boas pro range dele. E todas as mãos que estão marcadas em vermelho são boas pra minha mão. Então, uma dama não seria ruim, um rei não seria ruim, um vala não seria ruim. Algumas mãos, principalmente cartas de ouros aqui, realmente não são muito boas, mas não melhoram tanto o range dele, já que o range dele tem muito mais coisa do que flush draw. Mãos realmente que melhorariam o range dele seriam o 5, o 6 e o 7, que completam um possível straight broca que ele
betou por blefe no flop, né? E se betou por blefe no turn, vai completar algum straight no river. O 2 também é uma carta bem ruim. O 4 e o 3 são cartas que não mudam muito, porque se eu estou perdendo para um full house ou para uma quadra, eu vou continuar perdendo. Então não melhoram muito a equidade da mão dele, melhoram bem pouco. Então, cartas realmente ruins são o Ás, o 5, o 6, o 7 e o 2. Fora isso, todas as outras cartas são boas. Mesmo assim, não faz sentido eu dar o raise aqui, porque eu vou espantar as mãos piores e não vou fazer mãos melhores foldarem. Eu dei só o call. Se a gente fosse simular aqui, dar um lock no turn e simular alguns rivers, o 10 de paus, por exemplo, seria muito bom para minha mão. O 3 de espadas também. O 2 de ouros, ainda assim minha mão teria 46% de equidade, o que não é nada ruim. O valete de espadas seria bom para mim. 4 de paus não muda muito. Dama de paus é bom para mim. O 2 é uma carta bem ruim para mim, mas ainda teria 56% de equidade. Então veja que mesmo algumas cartas que parecem ser ruins não seriam tão ruins para o meu range. Vou habilitar exatamente o 9 de copas, que está aqui. E nesse momento a gente tem que ver qual é a ação dele. Ele sai de bet bem forte, meio pote. Aqui eu tive que parar um pouquinho para pensar. Aqui se ele tem o 4 e 3, eu acho que ele já não vai fazer mais essa ação, porque o 4 e 3, apesar de ser um full, agora está perdendo para um full com 9x, e eu posso ter alguns 9s eventualmente. O 3-3 também é uma carta bem ruim para ele betar. Acho que o 4 e 3 e o 3-3 ele não vai betar, ele vai dar check, porque ele tem valor de full house. Mas se eu der um raise, ele vai ficar numa situação muito ruim aqui em dar o call, porque eu posso ter o 9. Então, o 4 e 3 e o 3-3 que ele vai dar check. O 4-4 ele vai com certeza apostar. Mas ainda assim ele pode dar check call, já que agora o 9 faz um full maior. O 9 com certeza ele vai apostar. Mas não tem muito 9 no range dele, porque os 9 que ele apostou eram alguns top pairs. E aí ele vai dar call no meu raise flop. Vai se betar de novo por blefe no turn. É muita pretensão para ter acertado esse 9 aqui. Então é uma possibilidade, mas não deveria ter tanto medo desse 9 assim. Então o 9 é uma carta boa pro range. Pode deixar até alguma broca que ele tenha ainda confortável em betar. Acho que o 9 é uma carta ruim para ele betar. Como a gente viu ali, o 2, o 3, o 6, o 5, uma carta de ouro seriam muito boas para ele betar. Inclusive dar um overbet aqui, porque me deixaria numa situação bem ruim, já que são mãos que melhoram o range dele. O 9 não melhora, então é uma carta muito ruim para ele blefar. Então quando ele aposta aqui e ele é um jogador loose, passivo, eu tenho que pensar se ele faria isso por blefe. Voltando aqui, mostrando as equidades no momento da mão. Eu tinha só 28 mãos dele, mas a estatística era bem parecida com aquela. VPIP 39, pré-flop raise 7, nada de tribet. Então é um jogador que tende a ser mais loose realmente. E quando ele beta aqui, eu tenho que imaginar com qual range que ele beta. Imagino que o range dele está bem polarizado. Polarizado significa que ou ele está jogando uma mão que é muito blefe, ou ele está jogando uma mão que é muito valor. Então o range dele seria, nesse river, seria quadras, que é o topo do valor. Full house com 9 vai ter algumas vezes ainda. Principalmente full houses são fortes. Os full houses fracos acho que ele não beta. Straight, over, pocket pair, par fraco. Ele vai ter algumas vezes esse high que ele vai blefar, que não acertou nada. E esse 7-5, 6-5 que ele vai blefar também. Menos o 5 e 2 que eu já tinha tirado aqui. Então ele vai ter no total, entre combos, ele vai ter 103 combos nesse river. Desses combos, os que me preocupam realmente são 20. Ao todo aqui, 20 de full house. 20 full houses.
mas nem todos os full houses ele vai betar, então vou até deixar só os full houses mais fortes, que são esses 11. Então ele vai ter 11 combos e 2 de quadras, ele vai ter 13 combos fortes aqui e uma boa parte de blefs, 32 mais 49 combos de blefe. Então nesse river a minha mão ainda é 86% favorita, e quando ele beta, quando ele aposta aqui meio pote, eu preciso de qualquer mão que tenha 25% de equidade, ou seja, se a minha mão fosse boa, 25% eu deveria dar o call. Se eu considerasse que ele está betando todos os full houses, inclusive o 4 e 3, que eu acho muita coisa, ainda assim minha mão teria 78%, então eu teria que dar o call. Só que acho que ele não vai betar esses full houses que são 3-3 e o 4-3. Então, contra esse range que é bem polarizado entre quadras, full houses com 9 ou brocas que erraram, eu tenho que dar o call aqui. Não é um call tão fácil aparentemente, mas quando a gente faz esse exercício aqui, a gente pode ver que a minha mão ainda é bem favorita. Eu resolvo por dar o call. E ele tem Ás de 5, que é uma broca que errou e blefou. Então, quando a gente refaz aqui todo o range, passo a passo, no flopzilla, a gente pode ver que realmente o conjunto de mãos bem fortes que ele tem é pequeno. O range dele é bem polarizado, significa que ou vai ser muito valor ou blefe, já que mãos medianas ele já não jogaria assim até o river, como pares, um 10-10, ou até mesmo algumas mãos, alguns flush draws que erraram ele podem ainda blefar, mas a maior parte das mãos aqui ele não jogaria assim até o river. Então ou ele vai ter ou muito valor ou blefe, e nesse caso a gente tinha a equidade certa para dar o call, a gente deu o call e era bom. Ele estava blefando realmente quase 5. E o flopzilla nos ajudou a rever que essa mão fez sentido.